Olá, eu sou o Marco Antônio Ferraz e gostaria de refletir com você a respeito da educação no Brasil. Claro, é um tema muito vasto, mas que eu vou pontuar os seus principais problemas, na minha opinião, é claro. Em primeiro lugar, nós estamos falando de um país que gasta relativamente bem em educação. Claro, é pouco diante das nossas necessidades, mas acho que relativamente o Brasil não fica feio naquilo que ele gasta em educação frente ao resto do mundo. O que é complicado não é a verba da educação. O que é complicado é quanto chega no bolso do professor. Ou, em outras palavras, nós temos gastos até certo modo relevantes em educação, chegando a 25% de alguns orçamentos, né, municipais ou estaduais, e o professor não recebe nada relevante. Recentemente, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne aí os 34 países mais desenvolvidos do mundo e 10 outros, do qual o Brasil faz parte desses parceiros, né? Não do grupo da OCDE, mas de parceiros. A OCDE coloca que um professor, em média, no mundo desse mundo mais civilizado, recebe $30 mil por ano, né? Olha que interessante, né? $30 mil por ano. No Brasil, isso chega ao quê? Isso chega a 12 mil dólares por ano, é quase um terço da média mundial, né? Em alguns países, até da América Latina, como é o caso do México, do Chile, esses valores chegam em torno a 15, 17 mil dólares. E aí vocês veem a relevância do Chile e do México em termos até econômicos nos últimos anos. O que eu quero dizer é que uma carreira é atraente não só pela vocação, ela é atraente pela remuneração. Não tenha dúvida, eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. E se nesse trabalho eu não ganho um salário digno, eu não vou me dedicar a essa profissão, por mais vocacionado que eu seja. Eu escuto, puxa, eu gosto muito de dar aula, mas não dá para me manter dando aula. E aí o que aconteceu com o Brasil? Nós tínhamos sim um salário, e quando eu digo nós tínhamos, eu estou me referindo a períodos pré-Revolução de 64. Nós tínhamos salários de educação pública muito dignos, muito bons, né? E que, com as políticas que se seguiram, foram ficando cada vez mais corroídos, cada vez a ponto de hoje nós termos uma profissão que ela é o complemento salarial e não é o principal salário da família. Quando eu falo isso, é claro, há exceções regionais, há exceções da escola privada, mas de um modo geral, quando se fala em educação nacional, essa é a realidade, né? E esta má remuneração faz com que até talentos que poderiam estar na área de educação, hoje procuram outras profissões, até em detrimento das suas vocações. Este é um aspecto. Vamos garantir, talvez a proposta poderia ser, vamos garantir por lei, vamos garantir, enfim, no orçamento, quanto das verbas de educação obrigatoriamente tem que chegar no bolso do professor. Não se perder nas engrenagens da máquina administrativa e na maquiagem da máquina administrativa. Eu
ouvi que até a iluminação pública é feita com verba da educação, sob o pretexto de que se está iluminando regiões onde tem escolas. Bacana. Na Índia se dá aula com tabuinhas em alguns lugares, mas se dá aula. E o que a gente, quando fala em educação, é que tem que garantir uma boa sala de aula, alunos, um bom clima, um bom conteúdo e um bom professor. E para falar em bom professor, vamos para o segundo problema, a formação desse professor. Nós sabemos que, de um modo geral, as nossas faculdades de pedagogia não formam bons professores. O Brasil tem uma carência, não é só de pedagogos, não. O Brasil tem uma carência grande de professores, como a gente chama, professores especialistas. Professores de português, matemática, história, geografia, principalmente nas áreas química, física, biologia, matemática. Existem carências de 30%, 40% dos professores que atuam nessa disciplina não serem professores formados para essas disciplinas. Mas isso eu nem vou discutir. É um problema? É um problema. A minha preocupação é, e aqueles que estão sendo formados, aqueles que têm a sua licenciatura, estão sendo bem formados? Pelo menos esses. Os outros nem têm a formação. Mas esses que têm a formação são bem formados? Não são. Essa é a verdade, não são. As nossas faculdades de pedagogia não preparam os nossos alunos, de um modo geral, sempre há honrosas exceções, para a realidade da sala de aula. Nem a realidade social da sala de aula, nem a realidade emocional dos nossos alunos, nem a realidade da demanda que a comunidade, a sociedade faz da escola hoje. Por que eu digo isso? Primeiro, grande parte dos nossos currículos é acadêmico, é anacrônico, não tem contextualização, não tem sentido prático na vida dos nossos alunos. Eles aprendem como se estivéssemos no final do século XIX, estudando apenas uma elite para discussões acadêmicas no chá das 5. O que nós precisamos é uma visão prática disso. Aliás, o Darcy Ribeiro, quando propõe na LDB que as escolas são autônomas para, nas suas propostas pedagógicas, proporem o currículo, desde que ele não colida com a proposta nacional, são livres para fazerem um melhor currículo nas suas escolas. Não aconteceu isso. Eu digo sempre que o Darcy Ribeiro, ele foi para a educação atual do Brasil aquilo que a princesa Isabel foi para os nossos cidadãos negros. Ou seja, a princesa Isabel libertou sim, mas tirou da senzala e jogou no gueto. Não deu condições sociais que acolhessem aquela comunidade negra que saía sem nenhum tipo de preparo da senzala e não houve um acolhimento social para essa comunidade. E, claro, foi bom? Foi bom, mas poderia ter sido muito melhor e o compromisso dos resultados desta liberdade terem sido eficazes. A mesma coisa aconteceu com a LDB. A LDB deu liberdade às escolas. Deu não, dá. Existe essa liberdade hoje, mas poucas escolas usam essa liberdade. E aí nós temos currículos que fazem não só o ensino anacrônico, como de dificuldades para o cidadão. Não é? Eu dou um exemplo. Claro que toda decisão de currículo de educação é uma decisão política. O que eu vou ensinar é uma decisão política. Depende do tipo de cidadão que eu quero formar, e isso passa pela minha idealização de qual cidadão eu quero formar. Bacana. Então, veja, se critica o ensino nos Estados Unidos porque ele é um ensino voltado na história e geografia para a realidade americana. Não existe história geral, geografia geral. Tá bom. Mas no Brasil, que a gente estuda história geral e geografia geral,
muitas lacunas regionais existem. Eu viajo o Brasil todo visitando escolas e eu pergunto, qual a história da sua cidade, qual a história do seu estado? E muitos não sabem me dizer. Em compensação, gastam-se meses estudando a Europa, se estudando outros. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, estou apenas fazendo um alerta que essa é uma discussão. Sei que está aí, não vou discutir agora, a base nacional curricular nova, proposta, comum. Isso vai ser uma outra discussão, deixa para lá um pouco. Eu estou só dizendo que nós precisamos estar atentos a essas questões. Nós precisamos estar atentos ao salário do professor, à sua formação, ao currículo da escola. E agora? Outra questão importante é, será que nós, enquanto educadores, estamos olhando a real demanda que a sociedade faz em dois aspectos? Primeiro, o Brasil é um país que todo mundo tem que ser doutor, todo mundo tem que ter feito ensino superior. Isso não é realidade em países como a Inglaterra, como a Alemanha, para falar de potências mundiais. Para você ter uma boa carreira, uma boa profissão, não é importante você ser doutor, você ter um título universitário. É mais importante você ter um curso técnico. Não é? Eu conheci professores estrangeiros, ingleses, do ITA, que não tinham formação superior, mas eram bons cursos técnicos. O Brasil não valoriza curso técnico. Portanto, mexer na educação básica sem mexer na avaliação para entrada no ensino superior, na verdade, é pouco efetivo. A gente tem que mexer nessa questão do ensino superior, na avaliação, na demanda que ele quer do aluno formado no básico, porque nós aqui fazemos ao contrário. Nós olhamos para o ensino superior e fazemos o ensino básico, quando, na verdade, nós deveríamos fazer o ensino básico e o ensino superior, olhar para esse ensino básico e dizer, bom, desses eu vou selecionar fulano e beltrano. Essa é uma questão. A segunda questão é que a sociedade hoje tem uma demanda social menos cognitiva e mais uma demanda socioemocional. O que eu quero dizer com isso é que a escola tem que estar preocupada em formar homens que saibam relacionar-se, planejar, ter responsabilidade, ter respeito. Porque o conhecimento, apesar de importante, ele tem uma volatilidade muito grande. Um médico hoje, com 8 anos de escola, formado 2 anos depois desses 8, em 10 anos, o conhecimento médico dele já mudou em 50% do que ele aprendeu na faculdade. Então é necessário que a gente perceba que a escola precisa pensar em como é que ela vai lidar com essa realidade. E eu vou dizer mais, até o final do Fundamental 1, a demanda do tempo, né? As soluções dos CIEPs já vinham há bastante tempo atrás tentando resolver isso. Mas a grande questão hoje é que as famílias trabalham demais para poder ficar com seus filhos em casa. Só vocês consultarem aí as pessoas que trabalham junto a vocês para ver como é difícil, em função de transporte, tempo, deslocamento, a questão dos filhos pequenos que a escola vai precisar assumir cada vez mais. São reflexões que nós poderíamos pegar uma delas e ficar horas conversando, debatendo. Não é uma única opinião que vai resolver esse problema, mas é necessário que a gente busque na sociedade a resposta que ela quer para estas questões. Um grande abraço a todos vocês.